Bom dia, galera, tudo bem? Bem, hoje não tem Meet, hoje tem aula gravada, a aula de hoje é sobre o Império Romano. O que acontece? A gente vai ser bem objetivo na questão do Império Romano, porque a gente já falou para vocês sobre a monarquia romana, a República Romana, e agora a gente vai falar que é o período que a gente tem, que é o período do Império Romano. O que acontece? A gente vai falar hoje, começa a falar lá de Otávio, né? O Eduardo, lá atrás de Otávio. Otávio é recebido em Roma, depois de vencer o exército de Marco Antônio lá no Egito, tá? Com grande honraria do Senado. E aí o que vai acontecer? Ele é conhecido ali como príncipe do Senado. O que acontece? Esses títulos vão dar a ele uma centralidade do poder. Essa centralidade no poder faz com que ele se torne o chefe supremo do exército, chefe supremo praticamente de Roma, e também recebe para ele também o título de Augusto, né? Augusto, que significa divino, que é somente dado aos deuses. O nome dele passa a ser chamado agora de Otávio Augustus, né? Otávio Augusto, que vai participar agora, né, de uma ideia de principado. Então Roma passa até agora uma sociedade totalmente centralizada no Império e no Imperador Otávio Augusto. A sociedade romana ela tinha alguns grupos bem distintos durante esse alto império, que é o momento máximo do Império Romano, com Otávio Augusto. Primeira coisa que ele faz é mudar os critérios de participação do poder e da administração das principais instituições que a gente tem como as instituições romanas. Ele vai tomar algumas decisões em que vai fazer uma mudança nesse balanço social. Ele dividiu a sociedade romana nessas instituições de participação no poder e da administração de Roma nas chamadas ordens. Então você tinha a ordem senatorial, a ordem equestre, ordem inferior, né? E por último você tinha lá o trabalho que era escravizado. A base de Roma era um trabalho escravo ainda. O escravo ainda era algo capturado, enfim. Roma tinha a base dentro do conceito de trabalho escravo. Então nós tínhamos a ordem senatorial, que era formada pelos antigos senadores e patrícios, que agora é império, não tem mais senador. A ordem equestre, que é formada pelos homens novos, aqueles comerciantes que eu falei para vocês que enriqueceram, lembra que teve a expansão de Roma e nesse período republicano alguma galera que não tinha dinheiro começou a virar o que a gente chama depois de burguesia, mas naquela época começa a ganhar dinheiro e aí vira o cara do dinheiro, né? Sai de uma pobreza para virar um cara com condições financeiras, porém não tem o sangue real, não tem aquele sangue que era dado lá do sangue dos primórdios romanos. Então essa ordem equestre era chamada homens novos. Esses novos homens agora reconhecidos pelo dinheiro. A ordem inferior é conhecida pelos plebeus e estrangeiros, que não tinham boas condições econômicas e, por último, os trabalhos... não tinha, como vou falar para vocês, não tinha mesmo destaque, porém, por último, os escravos que tinham a base da mão de obra, tinha a base da condição, a base da condição de trabalho. Então, o trabalho escravizado é muito importante, tá? Tinha, que se eu falo para vocês, tinha ali uma divisão bem definida. Outra coisa também, que cada província dominada por Otávio Augustus também é conhecido como o período que nós chamamos, e aí vai ser um período que a gente fala que as províncias são dominadas por ele, e os senadores acabam também administrando isso de alguma forma. E essa administração vai se tornar o quê? O camarada da província dominada, ele entrava como cidadão romano. Então muitos entendiam, por exemplo, que o imperador, que tinha todo o poder, era o seu imperador também. E era mais jogo ficar do lado de Roma do que contra Roma naquele momento. Então se estende ali também. Roma se estende pelas províncias. Não pode levar o terra para lá, mas pode levar a administração. Queridos, o período, e é muito importante que vocês saibam disso, as medidas de prosperidade de Roma, de prosperidade de Otávio Augusto, a parte de segurança, que ele já invadia mesmo, tinha muita força, Roma começa a ter, o império começa a ser muito grande, o Império Romano, ninguém vai ter mais motivo já de ter dominado quase tudo, de tanta expansão
de guerras e tal. Então o que acontece? Que esse período é conhecido como a Pax Romana, Pax, P-A-X, Romana, que significa paz romana. Foi um período que os legionários, né, aquela galera da guerra, diminuiu um pouquinho, até porque tinham também as chamadas províncias senatoriais, que eram divididos, que eram administrados pelo Senado, e as províncias que a gente chama também de imperiais, que é uma chamada que era administrada pelo imperador. Então você tem, a partir disso, tá? Cada província tem um governador que era escolhido por Roma e que era o principal organizador daquele pedaço. E pagava imposto também ao governo romano. O que vai acontecer? Outro motivo que favorece esse período de paz, além das províncias pagarem impostos, enfim, Otávio Augusto conseguiu uma extensão, surge também a teoria do pão e circo. O que é o pão e circo? Para ocupar a população, né, o imperador cedia para eles a ideia de gladiadores, a ideia de eventos no Coliseu, esse Coliseu que aparece em ruínas históricas, entende? E também, de alguma forma, isso faz com que a população fique preocupada em receber lá o pão, receber o alimento, né? Distribuía ajuda para essas pessoas do ponto de vista de alimento, dava para essas pessoas também uma ideia de entretenimento, que assistia a luta de gladiadores, por exemplo, e isso ocupava a mente da população, que enquanto estava envolvida com essa questão do pão e circo, se atentava para as questões políticas, o que logicamente não gerava muitas revoltas da classe baixa, né? Então isso também foi um período também de desenvolvimento intelectual também, tá? Outro ponto que vai acontecer, e é bom que a gente saiba, que depois, claro, vai morrer Otávio Augusto, que vai morrer 14 anos depois de Cristo, ou seja, quando Cristo tinha 14 anos, ele morreu. Surge o Tibério, que aí começa a chamada dinastia Júlio-Claudiana. Uma coisa interessante que a gente precisa saber é que Tibério não era filho legítimo de Otávio. Segundo as tradições romanas, o poder deveria ser hereditário, ou seja, de pai para filho. Augusto não concordava com isso, Otávio Augusto, né? Se ele pensava assim, se existem pessoas mais capacitadas, ela pode assumir, não precisa ser filho meu ou filho de quem está no poder. Então, o que aconteceu? Para provar isso, Otávio Augusto ele adota Tibério. E adotar Tibério como filho, ele considerava esse cara mais apto para governar o império com a sua partida. E assim foi feito. Então, o filho de Otávio assumiu o poder. O filho de Otávio que é Tibério, vai assumir o poder porque está legalmente, né, do ponto de vista de aceitação. E é muito legal, para você ter uma noção, que naquela época o Coliseu de Roma recebia diversos espectadores, muito. Boa parte das pessoas escravizadas que vinham de toda parte para lutar. Às vezes, alguns gladiadores acabam se tornando famosos, né, por suas vitórias. Tá? Eram utilizados vários armamentos, utilizavam-se animais, enfim, era algo que a gente vê sangrento daquele ponto de vista daquele tempo. Eles se matavam dentro daquela arena e se matavam mesmo, tá? E era interessante que o poder do imperador ele tinha assim para deixar vivo e assim, era o like do imperador. Deu like, tá vivo lá pro cara lá. Fez assim, o imperador decidia se ficava vivo ou não. Como eu falei para vocês, o Tibério ele vai assumir esse período, né? E é o que vai acontecer. Nesse período, os imperadores conseguiram manter, né, todo o seu poder graças ao apoio de todo o exército, que mantinha essas forças. O que vai acontecer também depois vem Nero no poder. Nero foi um dos mais polêmicos imperadores. Foi ele, inclusive, acusado da população de Roma de ter colocado fogo em toda a cidade, uma vez que ele queria fazer uma reforma urbana, né? Então ele foi acusado por colocar fogo dentro. Nero acaba depois cometendo suicídio. Então nós temos diversos outros camaradas que vão ter Tito, Vespasiano. Tito vai assumir depois o poder, mas essas variações de império fazem com que o império comece a perder força, entendeu? Então, depois do Domiciano, vários imperadores começam. O que vai acontecer é o seguinte: surge a dinastia dos Severos, a dinastia Antonina, e a partir disso o imperador vai começando
o império vai começando a perder o seu poder. E perder o seu poder naquele momento vai gerar problemas, mas isso já é para a nossa próxima aula. Com o governo de Otávio Augusto, é bom vocês falar que existiam o período de paz, tanto que tinha lá uma máxima que ela falava assim, ó, todos os caminhos levam a Roma, que acontecia grande parte, né, das estradas que eram ligadas, que foi criado o dinheiro, que era o dinário dentro do Império Romano, criação de estradas, então eles criavam vários postos, entrepostos também, e portos, aliás, postos de ligação pelas estradas de portos também. Então, esse motivo de todos os caminhos levam a Roma é porque o Império Romano alcançou uma extensão muito grande. Do ponto de vista cultural, os romanos passaram a ser influenciados também pela cultura dos povos que dominavam. Então você tinha a Grécia, por exemplo, a cultura helenística, beleza? Tanto que vai ter mistura da cultura greco-romana, mas isso a gente já vê depois também. Então, tudo isso vai se juntando à cultura romana. Na literatura, alguns nomes são influenciadores da cultura grega, por exemplo. São influenciados pela cultura grega. Horácio, Virgílio, Tito Livio, Ovídio, Cícero. Essa galera é influenciada também pela cultura grega, que vai ser dominada, né, que vão se dominar também o Império Romano, ser dominado pelo Império Romano. Existiam vários tipos de arquitetura também. O Coliseu, que nós falamos, chegava a ter 50 mil espectadores, quase um Maracanã, um dia de jogo que todo mundo para ver, né? Tipo Copa do Mundo, todo mundo não para. Isso é um circo, digamos assim, um evento. Já do ponto de vista arquitetônico, nós temos aquedutos, os templos, os arcos do triunfo, a construção de estradas que nós falamos. Surge também a filosofia que os romanos começavam a influenciar, e um dos maiores legados que Roma deixou para a gente foi o direito romano, com a lei das 12 tábuas, depois com o direito civil, enfim, o imperador Justiniano, que é o imperador bizantino, criou o chamado direito civil, o código de leis, então isso tudo a gente utiliza hoje, tá? Outro ponto também, a linguagem latina, a língua latina também é utilizada, uma vez que dá origem ao nosso português, ao espanhol, ao italiano, ao francês. Isso deixado também por eles. A vida social em Roma era uma vida que tinha a cidade concentrada, quem morava próximo, o centro era, né, evidentemente, mais abastado, e as famílias que moravam longe sofriam. E isso a gente chama o seguinte... Quem não tinha dinheiro morava nas chamadas insula, que eram os prédios até de 6 andares com vários apartamentos. Eles eram construídos, mas para qualquer moda, bagunça, digamos assim, a construção desses prédios. Os patrícios não, eles moravam nos chamados domos, que era como se fosse um condomínio de luxo hoje em dia, sabe? E também tinham um sucesso, digamos assim, de destaque maior. A sociedade naquela época, a divisão da família é uma sociedade patriarcal, onde o homem, né, dominava as decisões. Os meninos em Roma aprendiam ler e escrever, geralmente em grego e em latim. Os professores eram particulares, que na maioria das vezes eram escravos, que viravam seus professores. Eles tinham conhecimento de história, viu? História, política, oratória, a forma como falar, se posicionar, matemática, arquitetura, astronomia, geografia e religião. E aos 17 eles ingressavam ou no exército ou seguiam a carreira política. Mas Valvan, e as mulheres, né? Que sei que me perguntar aí. As mulheres eram educadas para serem chamadas boas esposas, cuidados a afazeres domésticos e da criação dos filhos. Aprendiam a fiar, a cozinhar, enfim, ficavam submetidas por toda a vida ao pai e ao marido e não participavam das decisões políticas. Então a mulher era submissa. Outro ponto também, que o casamento às vezes servia muitas vezes como instrumento político e econômico, pois as famílias mais ricas buscavam se unir através do matrimônio. Rico chama rico, rico casa com rico e rico fica com rico. Era basicamente assim.
Já existiu o divórcio naquela época, após a qual a mulher era devolvida pelo marido ao seu pai. Porém, se tivessem filhos, os filhos ficavam com o pai. Naquela época, ser devolvida era uma humilhação para a mulher. Muitas, inclusive, cometiam suicídio por conta disso. Beleza? Queridos, essa é a nossa aula de Império, é bem objetivo, bem simples, e vocês precisam fazer agora a página 54, beleza? A página 55 e a página 56. Tá bom? Isso vocês vão entregar para mim na próxima aula. Fechado? Vai ter o linkzinho para enviar e vocês vão pegar e vão enviar para mim. Saudade de vocês. Beijos. Façam. Por favor, façam. Beijos.